Glória a Deus, aleluia. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Que Deus venha abençoar esse domingo que se inicia, né? Que Deus venha falar conosco nesta manhã através dessa lição maravilhosa, a qual nós iremos estudar nesta manhã. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e que não falte da presença do Senhor nas vossas vidas neste domingo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 16 de agosto de 2020, nós estudaremos a lição de número 7, né? Onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise. Temos aí uma lição a qual falaremos a respeito, né, da santidade, também do pecado. O título da lição vem nos trazendo já, né, algo primordial, que fala sobre, né, o povo de Deus deve separar-se do mal. Então o mal, a gente sabe que o mal ele não traz nada de bem para nós, né? A sua própria palavra fala mal, e o povo de Deus deve se separar-se do mal. Amém? Vamos aqui então ao texto áureo, que está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia. É o texto áureo que está em 2 Coríntios, capítulo de número 6, no seu versículo 17. A verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Leitura diária, os irmãos que fazem a leitura diária, né? Na segunda-feira teve em Juízes, né? Capítulo 23, versículo 1 ao 13, separação, ordem divina. Depois, na terça, né, em Oséias, capítulo 7, versículo 8 ao 16, o trágico resultado da mistura. Na quarta, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 13, vida separada glorifica a Deus, né? Nós devemos ter uma vida separada do pecado para poder glorificar a Deus e exaltar a Deus. Na quinta-feira, Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 47, o ambiente de uma igreja despertada. É o que Deus mais necessita hoje, que nós venhamos a despertar, né? E a igreja tem que ser uma igreja despertada. Na sexta-feira, Isaías, capítulo de número 52, do versículo 1 ao 11, o despertamento renova. E no sábado, Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao 14, é tempo de quê? De despertamento. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo de despertamento, de despertarmos para fazer a obra de Deus, despertarmos para viver segundo a vontade do nosso Deus. Glórias a Deus por isso, né? Também temos aqui na leitura bíblica em classe, onde nós iremos fazer a leitura, aqui no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 59 ao versículo 62. Depois, aqui no capítulo 4, versículo 2 e 3. E no capítulo 6, versículo 2 ao 4. Então, abra a vossa Bíblia neste momento, meus queridos irmãos. Aqui no livro de Esdras, capítulo 2, capítulo 4 e também no capítulo 6. Glórias a Deus. Esdras, capítulo 2, versículo 59. Também estes subiram até o Melá e até o Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se Israel eram. Os filhos de Delaias e filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon,
rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimedá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. E uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Glórias a Deus. Então a leitura aqui bíblica em classe, né, que nós acabamos de ler aqui em Êxodo, né? Vamos orar ao Senhor neste momento, para que Deus possa nos abençoar. Tenho certeza que nós, né, já acordamos, estamos despertados, Deus já tem abençoado. Tenho certeza que Deus já tem falado no teu coração grandes coisas, né? Deus já tem dado livramento, Deus já tem abençoado, Deus já tem provido. Mas vamos orar a Deus para que Deus possa, né, nos abençoar mais e mais. Então oremos ao Senhor. Meu querido Deus, eterno Senhor, graças nós te damos nesta manhã, Senhor meu Pai, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui conosco, Senhor meu Pai, pela vida dos teus filhos, meu Pai, das tuas filhas, meu Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais, meu Pai, uma manhã de domingo que nós despertamos, meu Pai, mais uma manhã de domingo que nós abrimos esses olhos, meu Pai. Ah, Senhor, meu Pai, podemos contemplar, Senhor, meu Pai, as tuas maravilhas, Senhor, e podemos contemplar, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o seu povo, Senhor. Gratos nós somos mais um dia, Senhor meu Pai, pela nossa vida, Senhor. Nós nos encontramos agora, Senhor meu Pai, na tua presença, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor meu Pai, vem abrir o nosso entendimento, vem abrir o nosso coração, Senhor, para que nós possamos aprender de ti, Senhor. Vem abençoar nesta manhã, Senhor meu Pai, se for da tua vontade, do teu querer, meu Pai, que possa haver cura, que possa haver libertação nesta manhã, que possa, meu Pai, nesta manhã, Senhor meu Pai, o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos, meu Pai, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, e gratos nós somos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Temos como objetivo geral, meus irmãos, nessa lição de hoje, compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto, né, nesse título dessa lição aqui, deste domingo, onde fala que o povo de Deus deve separar-se do mal. Olha só que título, né? Que o povo de Deus deve separar-se do mal. O povo de Deus já era para ter separado faz muito tempo do mal. Porque quem conhece a verdade, pratica a verdade, né? E quem conhece a verdade, ela se liberta de todo o mal. Então, se libertando do mal, se liberta do pecado. Mas aqui, né, o escritor, ele deixa esse texto, né? O povo de Deus deve separar-se do mal. Ou seja, nós não devemos misturar com o mal. Porque nós somos luz, e o mal é treva. E as trevas não combinam com a luz, né? A luz não combina com as trevas. Aqui, na verdade prática, ele nos deixa aqui uma grande, né, exemplo para nós do século que nós estamos vivendo sobre, né, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue o que? A santidade. Ou seja, que o mundanismo, trazer o que é do mundo, né, para a igreja, corrompe o que? Corrompe os bons costumes. E isso, né, vai dando, né, vai acabando com o quê? Com a santidade. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos aqui e a gente vai compreender
que nós que devemos, né, vencer ao mundo, nós que devemos, né, ou seja, os bons costumes, a sã doutrina de Deus, ela que tem que invadir o mundo, né, ela que tem que ganhar o mundo para si, não deixar o mundo, né, o mundanismo entrar dentro da igreja. Então nós vemos aí no século XXI, né, essa última década, como as coisas mundanas têm entrado dentro da igreja, né? O negócio, eu falo que a gente tem que viver a palavra de Deus, a gente tem que ter uma vida santa, né? E a santidade carrega conosco a sã doutrina, né? Os firmes fundamentos, a qual o Senhor Jesus ali ensinou os apóstolos, ensinou ali, né, aqueles homens de Deus que vieram a praticar isso, e por isso que o Evangelho chegou a nós, né? Por isso que o Evangelho chegou a mim, por isso que o Evangelho chegou a você. Quando nós olhamos para o mundanismo, a gente vê que o Evangelho não tem muito progresso, né, misturado com o mundanismo, porque não tem a diferença do que é santo, do que é profano. E a palavra de Deus vem falando, meus irmãos, que aqui em Isaías, né, capítulo 59, no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Então nós precisamos cada dia mais, né, aniquilar o pecado, aniquilar as coisas que nos levam ao mal, né? Então o que traz aqui essa parede, que traz divisão entre nós e Deus, é o pecado, é as nossas iniquidades. Então cada dia mais nós precisamos vencer, né? Vencer o pecado. É o que nós vamos falar nessa lição, que o povo de Deus deve separar-se do mal, né? O mal não pode, né, avançar sobre a igreja do Senhor. E aqui também Paulo ele fala aqui aos Coríntios, né, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. Olha só a palavra do Senhor aqui, né? Então temos como objetivos específicos aqui no tópico primeiro, destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo, ou seja, Deus quer um povo íntegro, Deus quer um povo puro, né, de boas obras, de bom coração. É isso que Deus espera de nós. Ele espera, né, de nós a santidade. Então no tópico 2 vamos entender que Deus exige plena santidade do seu povo. Não é uma santidade somente de estar no culto, não é uma santidade somente adorá-lo, somente quando está na igreja, mas Deus ele exige de nós, né, uma santidade em todo o nosso momento, né, em todo o nosso modo de viver, todo o nosso modo de pensar, em tudo Deus exige de nós a plena santidade, né? Ou seja, em todo momento, não é só nos momentos que nós estamos em adoração, não é só nos momentos que nós estamos em consagração, ou até mesmo cultuando a Deus, mas Ele exige a plena, ou seja, em todo momento, santidade. Santidade a quem? Ao Senhor. No tópico 3, vamos ressaltar que a santidade resulta o quê? Em bênçãos para o povo de Deus. Nós vamos ver grandes exemplos de povos, né, ou pessoas que foram tementes a Deus, teve ali a santidade ao Senhor, né, e ali eles foram abençoados. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Mas, irmãos, quando nós estamos, né, no mal, caminhando para o mal, ou seja, no pecado, Deus não abençoa. Deus não abençoa. Mas quando nós estamos em santidade com o Senhor, com a nossa vida, né, uma vida de fidelidade para com Deus, Deus nos abençoa. Aleluias. E a gente vê aqui, né, o povo de Deus é o povo lavado e remido com seu sangue, né? Vamos lá, a introdução. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servo de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. Então, que nós possamos, né, manter a nossa identidade,
A nossa identidade é a palavra de Deus, a nossa identidade é a santidade com o nosso Deus, né? Manter essa identidade como servo de Deus, isso que nós devemos manter, né? Devemos, né, não nos envergonhar do Evangelho de Cristo, mas sim, né, honrar o que nós somos, honrar o Deus que nós temos, honrar todas as primícias de que Deus tem nos abençoado, né? E preservar principalmente o nosso nome no livro da vida, né? Como preservar o nosso nome no livro da vida, né? Uma vez que nós aceitamos a Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida, né? Então nós devemos preservar. Como nós preservamos? Nós nos afastamos, né, de qualquer tipo de mundanismo, de qualquer mal. Nós precisamos afastar, né? Porque se nós compactuamos, isso coloca, né, compromete a nossa salvação. Comprometendo a nossa salvação, compromete nós irmos morar no céu, né? Ou seja, compromete a nossa vida eterna com o nosso Salvador. Então que nós possamos, né, cada dia mais santificar a nossa vida, não comprometer a nossa comunhão. Comunhão é algo sério, comunhão é algo, né, que nós temos, com a palavra do Senhor fala que comunhão é algo em comum que nós temos com o Senhor. O que é que nós temos em comum com o Senhor? A santidade, porque Deus é santo, Ele espera que nós sejamos também santos, né? Homens e mulheres irrepreensíveis. Então vamos à introdução. Nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois dos anos no cativeiro em Babilônia, ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. O tópico primeiro: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se dessa prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Então, quando o povo volta cativo ali, né, da Babilônia, onde passaram de 70 anos ali, né, cativo, ali eles estavam formando novos grupos, né, e ali, conforme a lei, né, exigia uma prova de sua linhagem, que provasse que realmente eles eram de Israel, né. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados, olha só, né? Segundo a linhagem. Nos registros das genealogias foram rejeitados como imundo. Então Deus ele rejeita aquilo que é imundo, né? Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Então Deus, Ele zela, Deus, Ele cuida do seu povo. E o povo de Deus, ele não pode se misturar com o povo do mundo, né? Não pode se misturar com as coisas mundanas, porque as coisas mundanas, meus irmãos, levam a quê? A pecar, leva a sair da presença de Deus, leva ao quê? A perder a comunhão com Deus. Quantas pessoas têm perdido a comunhão com Deus? A pessoa às vezes estava dentro da igreja, né, era um levita, né, era um pregador da palavra do Senhor, fazia algo para agradar a Deus. Aí o mundo veio, né, com manjares, porque Satanás ele vem prometendo grandes coisas, mas tudo que Satanás promete é passageiro, né? Tudo que Satanás promete é uma cilada do inimigo, né? E o inimigo às vezes tem feito grandes laços, né? Grandes ciladas na vida das pessoas. Aí a pessoa sai da presença de Deus, sai da comunhão com Deus, para quê? Para ir viver uma vida mundana. E a palavra do Senhor fala que Deus, né, ele não adere a princípios mundanos, né? Deus ele não está nos imundos. Então a gente vê aqui que o povo de Deus é um povo separado, um povo santificado. Por que, meus irmãos, santificado? Porque se Deus ele não tolera a imundícia, como que ele vai tolerar aquele que está no meio da imundícia?
Ele ama sim o pecador, mas ele, né, não tolera o quê? O pecado. Então, Deus, ele não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, ou seja, né, se não pode haver comunhão de nós que somos luz com o povo do mundo que são trevas, porque Deus não o tolera. E aqui a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor, né, ou seja, Deus foi lá e libertou o seu povo para uma nova vida, para, né, uma vida debaixo da presença de Deus, para uma vida, né, não debaixo do jugo ali, né, do rei, ali, né, do pecado, mas sim uma vida nova, a qual Ele tem nos proporcionado essa vida também, né? Então nós fomos libertados também pela mão do Senhor. Foi a mão do Senhor que me libertou, foi a mão do Senhor que te libertou. Então glorifica a Deus por isso, né? Por Deus ter olhado para mim, Deus ter olhado para você e ter nos tirado do lamaçal do pecado, ter nos tirado, né, da onde nós estávamos condenados a morrer eternamente e nos colocar em lugares celestiais. Então glorifica a Deus nesta manhã pela mão de Deus que está sobre as nossas vidas. E essa mão, meus irmãos, esse braço não está encurvado, esse braço está estendido ainda sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a minha e sobre a tua família, né? Como foi ali com o povo israelitas, né? Então, se preparavam para ir a Canaã. Nós também estamos preparados, né? Nos preparando cada dia mais para a nova Canaã, nova nossa morada, nova Jerusalém, né? E um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los, ou seja, aqui, né, aqueles também que não eram israelitas também queriam acompanhar, mas também não queriam se converter. Quantas pessoas neste momento querem ir para o céu, mas não querem passar pelo processo de Deus? O que é o processo de Deus? É aceitar Jesus, né? É se libertar do pecado, né? É negar a si mesmo, é fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne. Esse é o processo de Deus, esse é o processo seletivo para ir morar no céu. Muitos pensam que é somente aceitar Jesus, que Jesus quer só o nosso coração, que Jesus não quer que nós mudamos o nosso modo de pensar, que Jesus não quer que nós mudamos o nosso modo de vestir, o nosso modo de trajar, o nosso modo de falar, de pronunciar. Deus quer mudança inteiramente. Deus, ele não faz coisa por parte, Deus, ele quer integridade. Quando nós vemos que integridade, meus irmãos, né, é o que Deus quer de nós, é o que Deus requer de nós. A integridade, quando nós vivemos uma vida íntegra ao Senhor, ou seja, uma vida pura, uma vida santa ao Senhor, Deus, ele se agrada disso. Por isso que muitos, meus irmãos, são abençoados, né? Muitos são abençoados e outros não são abençoados. Por quê? Às vezes também da igreja acontece isso, porque a pessoa finge ter uma vida santa, mas pelo contrário, vive uma vida, né, que não é santa, ou seja, vive uma vida que não é íntegra. E Deus, meus irmãos, né, Deus ele está olhando tudo, né? Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando para, né, todo lugar na terra. Não tem como esconder dos olhos do Senhor. Então, principalmente quando se tem uma vida santa, quando se mostra uma vida santa e não vive uma vida santa, Deus está olhando para tudo. Aqui no livro de Ezequiel, meus queridos irmãos, aqui no capítulo 44, versículo 23, vem falando, né? Aqui em Ezequiel, capítulo 44, no versículo 23. E a meu povo ensinarão a distinguir, olha só, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, meus irmãos, nós possamos aqui, né, distinguir o que é santo do que é profano, do que é puro do que é impuro. Quando nós temos, aleluias, aqui o discernimento, por isso que nós devemos buscar, né, lá dos 9 dons espirituais, o discernimento de espírito, porque a gente vai entender o que é puro, né, do que é impuro, do que é santo e do que é profano.
Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós temos aqui, né, um entendimento espiritual de que o profano não deve conviver com o que é santo. O que é puro não deve conviver com o que é impuro, né? Nós sabemos que o que é puro é santo, o que é puro é melhor, o que é puro é agradável, né? Hoje nós temos no ramo alimentício, quanta coisa que é impura, que não tem valor, quanta coisa que não tem pureza, ela não tem valor, mas quanto mais puro, mais valoroso é, né? A gente vê aí na parte também dos minerais, né? Dos minerais aí, né? Onde tem as joias, onde tem o ouro, a prata, né? Quanto mais puro, mais valor tem, mas quanto, né, mais impuro, menos valor tem. Olha só a nossa vida, como está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos vivendo uma vida pura, uma vida de valor? Então, que nós possamos ser puro cada dia mais, né? Porque a impureza não tem valor. E a gente poder separar o que é santo. Santo é separado, né? Então, o que é santo, o que é profano, é profano. Então, nós possamos distinguir isso, né? Então, aqui, o povo, né, estava libertado aqui pela mão de Deus, né, preparando para ir a Canaã. Um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Então, que nós possamos distinguir o que é puro do que é impuro, do que é santo, do que é profano. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Foi esse povo, meus irmãos, que estava lá no trajeto, né, ali durante ali no deserto, que começou a ser uma grande fonte de inspiradora de murmuração. Começou a murmurar contra Deus. Deus estava libertando o povo do Egito, tirando o povo da escravidão, que ficou muito tempo, né? Muito tempo ali sobre, né, o faraó. Agora o povo estava no deserto, Deus mantendo, Deus suprindo a necessidade, Deus mandando ali o alimento, Deus mandando todas as coisas, né? A palavra do Senhor fala ali que eles caminhavam e as solas das suas sandálias não se gastaram. Olha só, meus irmãos, a provisão de Deus. Tinha o alimento, tinha tudo, mas tinha ali um povo que não era israelita, né? Um povo ali que era mistura, ou seja, um povo ali que era, né, que fazia parte, né, nos dias de hoje, como se fosse o povo que vive uma vida de mundanismo, que estava o quê? Murmurando. Quem é santo, quem é puro, sabe confiar em Deus, né? Não murmura por nada, não murmura por nada, porque crê, descansa no Senhor, crê e descansa no Senhor. Isso faz, meus irmãos, nós, né, distinguirmos do povo que vive uma vida mundana. Como distinguir? Porque aquele que está com uma vida, né, mundana, ele vive questionando a Deus pela parte financeira, pela parte espiritual, vive questionando a Deus por tudo. É assim como estava, né, ali no trajeto, ali no deserto, né? Era um povo, alguns misturados lá, que era fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz, né, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, 14 e 15, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Olha só, meus irmãos, que versículo maravilhoso. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo e a vida também é Jesus Cristo. Então nós temos 3 exemplos aqui, ó. A porta que representa, né, quando nós aceitamos a Jesus, entramos pela porta estreita. Essa porta estreita, né, tem um caminho que é apertado, porque servir a Deus não é um mar de maravilhas. A gente gosta de muitas bênçãos, mas tem muito sacrifício. E nós nos alegramos em servir ao Senhor, em trilhar esse caminho, porque nós sabemos que o fim desse caminho é a vida eterna. Então, entrar pela porta estreita, né, trilhar o caminho apertado que leva à vida, né? E a gente vê que muitos estão entrando para onde? Pela porta, que é larga, o caminho, né? O caminho que é largo também,
que leva à vida, né? Que vida é essa? Uma vida sem Deus, uma vida que não passará dessa para outra, né? Uma vida que leva à morte eterna. Olha só, meus irmãos, essa vida que eu estou falando agora é a vida que nós estamos vivendo hoje, e nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos, né, escolher a porta estreita, o caminho apertado e a vida eterna, ou se nós queremos uma porta larga, um caminho, né, largo e uma condenação eterna. O que nós devemos escolher? A palavra fala, né? A estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Olha só que Jesus diz aqui a Nicodemos, né? Então a gente vê que muitos querem quantidade, mas não querem qualidade. A quantidade, meus irmãos, bem trabalhada, gera o quê? Qualidade. Gera qualidade. Hoje nós, né, as igrejas estão com as portas abertas. A igreja sim é um hospital, a igreja sim é um lugar de cura, a igreja sim é um lugar de libertação, sem dúvida nenhuma. Por isso que existe a igreja. A igreja é lugar de pessoas, né, que entram desconcertadas, que precisam de uma cura, de uma libertação física, espiritual, sentimental. Sim, com certeza, mas não deve permanecer da mesma forma, não deve permanecer da mesma maneira do qual entrou. Por isso que o processo, né, o processo é longo, o processo às vezes é demorado, mas surge efeito. Se não surgir efeito, é porque a pessoa não está nem aí, não quer ser liberta, não quer passar pelo processo, né, de libertação, e não gera o quê? Qualidade. Hoje, né, muitas igrejas estão, né, inchadas, cheias, né, lotadas, transbordando de pessoas, mas quando a gente vem falar de qualidade, não tem qualidade, não tem qualidade, não tem a santificação, não tem os frutos do Espírito, não tem os dons espirituais. Isso sim é qualidade. Isso sim é qualidade, né? Quantas pessoas que hoje entram dentro da igreja simplesmente para buscar bens materiais, ou seja, buscar prosperidade. É raro alguém que vem para a igreja em busca de um dom espiritual, em busca de um fruto do Espírito. Isso é raro hoje, meus irmãos. Estou falando com toda a convicção, porque nós sabemos o que o povo entra para buscar dentro da igreja, né? Então que nós possamos cada dia mais buscar o que? A qualidade, se qualificar. Quando nós entramos numa empresa, né? Quando nós vamos trabalhar numa empresa, você pode entrar lá no primeiro cargo, né? Serviço geral. Mas, né, se você se qualificar, se você buscar, né, conhecimento dentro da área, você pode chegar lá no último topo, como um gerente comercial, né, um gerente executivo, um sênior, até mesmo se você querer buscar qualificação, buscar ali, né, você pode tornar até um grande diretor da empresa, ou até mesmo empresário da empresa. Tudo está na onde? Nas vossas mãos, no vosso caráter, no vosso modo de viver. Então, se você buscar a qualidade, olhar, né, eu preciso me qualificar, eu preciso ser melhor, porque na igreja, meus irmãos, somos assim, nós precisamos cada dia entregar o nosso melhor para Deus. Hoje eu faço dessa forma, amanhã, se o Senhor me permitir, eu quero ser melhor para Deus. Nós precisamos, né, cada dia mais crescer na presença de Deus, crescer no conhecimento. A palavra, né, o profeta fala lá que o povo perece por falta do quê? De conhecimento. Nós não devemos perecer. Hoje o conhecimento está aqui, a Bíblia, a fonte de todo conhecimento, inspirada por Deus, Isso, meus irmãos, é algo primordial, é algo, né, que nos leva a nós acreditarmos, que nos leva a nós ao conhecimento, enriquecer o nosso espírito. Então, que nós possamos cada dia mais crescer. Se todos os pastores pensassem em qualidade, né, em qualificação. Antigamente, meus irmãos, chegava alguém que era novo convertido dentro da igreja,
já ia fazer um discipulado, já ia, né? Já tinha um presbítero que já ia discipular, ensinar aquele novo convertido, né? Até hoje, né, é raro alguma igreja que tem na escola bíblica dominical a sala dos novos convertidos, né? Para ensinar, para levar a palavra, para que haja total libertação, para que possa mesmo, né, encajar a obra de Deus com todo vapor, com toda, né, santidade. Hoje, meus irmãos, cada dia mais é raro a gente vê o ministério do nosso Mestre Jesus Cristo, né? O ministério de Jesus Cristo, meus irmãos, ele levou 30 anos de aprendizagem para exercer em 3 anos, né, o seu ministério. Olha só, o exemplo do Mestre, 30 anos, Jesus Cristo ali, ó, como se fosse uma aprendizagem para exercer o seu ministério de quê? De 3 anos. Hoje, meus irmãos, está ao contrário. A pessoa vive 3 meses dentro da igreja para exercer um ministério pastoral de 30 anos, que leva o quê? Leva a heresia, leva o mundanismo, leva tudo errado para dentro da igreja. Hoje nós precisamos ter o quê? O conhecimento bíblico. Devemos ter o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da sã doutrina. Para o quê? Para ensinar, para, né, fazer discípulos. O Senhor fala assim que é para nós fazermos discípulos. Então, ou seja, discipular as pessoas, discipular os irmãos, para que os irmãos, né, venham viver a doutrina, venham viver aquilo que é puro, aquilo que é santo e aquilo que é agradável a Deus. Então ali, né, Jesus ele fala ali a Nicodemos, né, que é necessário vos nascer de novo. Ela vai, que nascer de novo? Que negócio é esse? E Jesus fala, aquele que nasce, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, tem que ser nascido da água e também do Espírito. Glórias a Deus. Vamos à síntese do tópico, aleluia. Primeiro, Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Então, Deus ele não aceita. E a palavra de Deus é assim, ó, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quando Deus fala assim, ele não aceita, não tem meio termo, meus irmãos. Ah, Deus aceita isso, Deus aceita aquilo. Não. Deus não aceita. Quando Deus aceita também, é aceitável. Então, a palavra do Senhor fala que é sim, sim, ou não, não. Então, o que Deus não aceita, não aceita. Né? Não aceita mistura. Hoje nós vemos muita mistura, meus irmãos. Muita mistura. Eu não sei se os pastores estão cegos ou não estão praticando a verdade. Porque a gente sabe o que é mistura, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é puro, o que é impuro, a gente sabe o que é santo e também a gente sabe o que é profano. Se finge que não sabe aquele que quer se misturar. Então, hoje o Senhor nos deu, né, o Espírito Santo, que nos corrige, que nos exorta, que nos dá entendimento de tudo, principalmente discernimento de quê? De espíritos. Vamos ao tópico 2, meus irmãos. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã, né? Ou seja, os pagãos aqui, meus irmãos pagãos, eles são politeístas, né? Ou seja, eles têm uma crença religiosa que cultua a mais de um Deus. Então, os samaritanos, a maioria era de origem pagã, então, ou seja, eram politeístas, eles cultuavam, né? Tinha uma crença aí religiosa de cultuar mais de um Deus, né? Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria, por ordem do rei Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfarvim, e habitaram cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em sua cidade. Então,
o povo samaritano ali tomaram algumas cidades, né, principalmente ali a cidade de Samaria, e ali, né, eles habitaram nessa cidade. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, né? Ou seja, que o rei da Síria enviou alguns sacerdotes para ensinar, né, ali os samaritanos a ter o temor a Deus, né? Alguns, né, temiam, mas também serviam também a outros deuses, né? Ou seja, como eles eram pagãos, né, pagãos, povo pagão, eles serviam a outros deuses, mas temiam a Deus. Olha só, quantas pessoas hoje temem a Deus, mas servem a outros deuses? Tá igual os samaritanos aqui, né? A gente deve servir somente a Deus, somente a Deus. Mas tem muitos, meus irmãos, né, que são politeístas, mesmo cristãos politeístas, né? Porque ali, quando o rei manda ali os sacerdotes ensinar, o sacerdote era encabido de ensinar o povo, né? Não somente ali de curar, né, na parte, né, sacerdotal, mas também de ensinamento. Isso, eles tinham, né, rico conhecimento, né, da palavra do Senhor, e eles ensinavam o povo o temor de Deus. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Olha só, irmãos, aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Tem que deixar a idolatria. Não tem como servir a Deus e a outro Deus, né? Não tem como. Deus, ele quer que eu e você servimos Ele, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e nosso espírito. Então não tem como servir. Quantas pessoas hoje, né, servem a Deus, mas carrega aí consigo um santo, carrega aí, né, tem dentro da casa, ou até mesmo, né, é idólatra a outra coisa. Então, todo louvor, toda glória seja dada a Deus, somente a Ele. Representam muito bem uma vida na carne, no qual a idolatria é uma expressão. Então, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala, né, das obras da carne, fala sobre a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões e heresias, né? São as obras da carne, aonde a idolatria, né, ela é representada aqui, né, uma vida carnal. Então, você está praticando a obra da carne, tem uma vida carnal. Amém? Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Os samaritanos chegam lá diante dos judeus, né, e oferecem uma cooperação. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada, porque eles sabiam que não ia para frente, não ia dar certo, né, devido às suas idolatrias, devido ao seu, né, ser um povo pagão, não ia dar muito certo. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Então, a Bíblia nos ensina, meus irmãos, isso é bíblico, né? Está lá vamos ler lá em 1 Timóteo, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos afastar daquilo que não, né, daquilo que é impuro, daquilo que não tem doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, fala assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho. E a palavra fala assim:
apartai-vos dos tais. Também, meus irmãos, lá em Tito 3,10, que fala assim: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita. Isso aqui a palavra de Deus tem falado, né? Que a atitude aqui de algumas pessoas a gente tem que evitar, tem que, né, afastar. A Bíblia, ela nos fala. E também aqui em 2 João, glórias a Deus, 2 João, versículo 10 e 11, também me falaram. Segunda carta a João, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a sã doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Então, igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, ou seja, uma vida que não é pura, como também daqueles que causam divisões, né? Olha só, quem causava divisão lá no povo, né? Antigamente, eram aqueles que acusavam Jesus Cristo, aqueles que queriam, né, provar, queriam, né, inventar que Jesus Cristo não fazia aquelas grandes coisas que o Senhor fazia. Então, muitos têm causado divisões nesses últimos dias também. Nós devemos nos afastar daqueles que causam divisões, aqueles que fazem facções dentro da igreja. Então, muitos têm feito facção dentro da igreja. O que é uma facção dentro da igreja? É quando uma pessoa se levanta, faz um grupo e fala, começa a apontar, ó, que ela está errado, isso que está pregando não está certo, vamos parar de ir no culto, vamos parar de ir na igreja. Causa o quê? Uma facção dentro da igreja. Muitos têm feito facção dentro da igreja, faz reunião para se levantar contra uma pessoa de Deus, faz reunião para se levantar contra um ungido de Deus. Isso, meus irmãos, é uma facção, e Deus não se agrada. Desses devemos nos afastar. Vamos ao subtópico de número 3. Os samaritanos procuravam apresentar-se como judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nesta armadilha. Olha só a armadilha aqui, né? Eles queriam entrar, infiltrar no povo judeu, foram atrás das mulheres ali, né, nas filhas ali dos judeus, casaram, deram filhas a elas, né, nesse casamento, e alguns caíram nessas armadilhas. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado. É o que iremos fazer na lição de número 12, né? Então, na lição de número 12, vamos estudar sobre isso, né? Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para quem? Para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Nós vemos que quando o povo judeu chega na região ali de Judá, Jerusalém, tinha ali um povo, né, samaritano. E quando o povo judeu começou a adorar a Deus, começou a se alegrar na presença do Senhor, né, o que aconteceu? Incomodou o adversário fica furioso. Quando nós incomodamos o adversário, ele começa o quê? A invejar. Só que, meus irmãos, a invejar, a querer fazer igual, mas não é igual, porque o que é santo, o que é profano é profano. E o povo, meus irmãos, olhou para o povo judeu e falou assim, para aquele povo judeu ali, tem um jeito diferente de adorar, porque o povo judeu ali tem um jeito diferente de mostrar ali um sacrifício a Deus. Aí começou a reunir, né? E o povo começou ali, né, a enxergar isso do povo judeu. Aí acontece, os samaritanos se encheu o coração de inveja. Isso sempre foi assim, né?
Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, ou seja, o povo ali, né, o fariseu, ele morria de inveja, né, de Jesus. Até eles falavam, nossa, mas como Jesus faz isso? Olha só como ele cura até no sábado, olha só. Da mesma forma, né, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Então, a gente vê que nós vamos caminhar, sempre vai ter isso, mas que nós possamos nos mantermos firmes na posição a qual Deus nos chamou, a qual Deus nos convocou, a qual Deus também nos vocacionou. Então, sempre vai ter isso, em todos os lugares, né? Vai ser no serviço, vai ser na família, né? Numa vida da família, dentro da igreja, mas que nós possamos ficar na posição a qual Deus nos colocou. Se a gente estando na posição onde Deus nos colocou, tenha certeza que a vitória é certeira. Os samaritanos imaginavam que, se conseguissem associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada, ou seja, que quando o povo ali judeu não aceitou o povo samaritano, né, que eles queriam gozar do mesmo privilégio, e ali, meus irmãos, não conseguiram, né, o mesmo prestígio. Então, uma grande parte ali dos samaritanos teve um ódio imenso ali do povo judeu. E esse ódio se transformou no quê? Em inimizade. Infelizmente é o que está tendo no meio de muitos hoje. A inimizade. Infelizmente, muitos não conseguem amar o seu irmão. E se não conseguem amar o seu irmão, não ama a si mesmo e não ama a Deus. Então, que nós possamos, né, romper todo laço, romper toda inimizade, que nós possamos ser, né, cada dia mais, né, amorosos uns aos outros. Vamos ao síntese do tópico 2. Os samaritanos imaginavam que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Tópico de número 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Ou seja, diante de toda, né, criação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, esse texto nos mostra, meus irmãos queridos, que Deus, ele exige santidade. Aonde tem a santidade, tem o quê? A manifestação do poder. Tem a manifestação da virtude e da glória de Deus. Então nós vemos aqui que sem a santidade não tem como agradar a Deus. E também sem a santidade não veremos a Deus. Olha só como a santidade, ela tem que trilhar em nossas vidas. A santidade é algo primordial. Depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e como nosso eterno Salvador, nós precisamos trilhar uma vida em santidade. Não tem como aceitar Jesus e viver com a imundícia do mundo. Não tem como aceitar Jesus e continuar ainda com os pecados, continuar ainda com os vícios. Muitos, meus irmãos, têm perdido a santidade, perdido a comunhão com Deus, porque Deus, ele nos quer santo. Como eu falei esses dias, meus irmãos, tem muitos, meus irmãos, que querem ter uma vida santa, mas não quer largar as coisas do mundo. Como eu disse lá da bebida sem álcool, né, da cerveja, da champanhe sem álcool, né? Isso, meus irmãos, quando a gente, né, largou uma vez, a gente não precisa voltar. A gente não deve contaminar com as coisas do mundo. Nós não devemos contaminar com as coisas deste mundo. Vamos, né, olhar para o autor e consumador da nossa vida. Não vamos misturar. Você quer manifestação de Deus na tua vida? Quer manifestação de Deus na tua família? Santifica a sua vida, santifica a sua casa, santifica a sua família. Deus espera que o seu servo, que o seu povo esteja sempre em comunhão. Comunhão é o quê? Realizar
algo em comum. Ou seja, por que nós temos comunhão com Deus? Porque nós temos algo em comum com Deus. Por que nós temos algo em comum com Deus? Então, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Separa do mal. Não tem como. Não tem como uma vida santa, né, ter comunhão com o mal. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou. Eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Deus fizera esta obra por quê? Porque eles separaram-se do mal. Quando se separa do pecado, a gente tem o quê? A comunhão com Deus. E aí, quando nós nos separamos do pecado, nós pedimos para Deus e Deus nos abençoa. Foi o que o povo teve, né? Quando Josué se preparou, olha só o exemplo de Josué, meus irmãos. Aqui, o tópico, meus irmãos, o título do tópico, né, fala algo tão grandioso que nem precisa de subtópico para explicar melhor. Mas olha, presta atenção em Josué. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, Josué tinha que romper o Jordão, Josué tinha que passar pelo Jordão. Ele disse ao povo o quê? É uma frase bastante conhecida, tema de grandes, né, congressos: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Josué estava diante de onde? Do rio Jordão. Tinha que passar o rio Jordão. E Josué, ele fala assim, ó, para o povo dele, o povo que ele estava ali, porque ele tinha assumido ali Moisés, né? Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, né? E Moisés veio a falecer e Josué se torna o sucessor de Moisés. E Deus, como foi com Moisés, também era com Josué. Então Josué conhecia da palavra, Josué tinha temor a Deus, Josué era um homem de Deus e ele sabia que tinha um grande desafio pela frente. O que ele faz com o povo? Chama o povo, sobe ali às vezes num lugar mais alto para falar com o povo, e ele fala uma frase só com o povo. Olha aqui: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos. Quer viver a maravilha de Deus? Quer viver as bênçãos de Deus? Santificai-vos. Santificai-vos. Ser santo, ser separado do pecado. Meus irmãos, Deus quer uma vida de santidade. Não adianta viver uma vida de imundícia. Talvez eu estou pregando, talvez eu estou ensinando hoje pessoas que estão com a vida, né, com imundícia, com a vida suja, com o altar sujo, com o altar quebrado. Mas eu venho falar nesta manhã com a mesma palavra que Josué falou para aquele povo, e o povo se maravilhou no Senhor. Santifica a tua vida, meu irmão. Santifica a tua vida, minha irmã. Ainda há tempo de santidade, ainda é tempo de buscar a santidade. Vem para a casa de Deus. Ah, pastor, eu não estou conseguindo, no meio dessa pandemia não estou tendo força. Irmãos, a igreja está aberta, as portas do Senhor estão abertas. Hoje nós temos culto às 19h30. Vem para a casa do Senhor, vem buscar a santidade, vem buscar uma vida santa. Eu tenho a certeza que se você chegar aqui, você não vai sair da mesma maneira que você vai adentrar, porque o Senhor vai te purificar, o Senhor vai te santificar. Nós precisamos buscar isso. E Josué fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha só que maravilha o Senhor fez. Você sabe o final dessa história, né? As águas pararam, o povo atravessou. Deus vai fazer isso na tua vida. Amém? Tome posse da sua bênção nessa manhã. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Olha só que maravilha. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: olha só, tem gente que tem brincando com a casa de Deus. Tem gente que tem brincado com as coisas santas. Coloca qualquer um em cima do altar,
vive uma vida mundana, quer louvar, quer trabalhar na obra de Deus, não tem mais temor algum a Deus. Mas olha só que Josué tem uma visita de quem? Do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, aleluia, Josué lhe pergunta: que diz meu Senhor a seu servo? O que o anjo fala? A resposta do anjo foi essa: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Profunda essa palavra. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Irmãos, nós vemos esse versículo aqui falar de um lugar aonde Josué estava. O lugar era santo. O lugar era um lugar de santidade. O lugar que hoje nós escolhemos estar, o lugar que nós hoje escolhemos permanecer, é santo. Se você diz ser um cristão, seja santo. Não estou falando da igreja, que está na igreja, mas também a igreja é lugar de santidade, sim. Mas a posição que você está no momento, você se diz um crente, você se diz um santo. Saiba, meus irmãos, que o lugar onde você está é santo. É preciso descalçar os sapatos, porque o Senhor requer santidade. Santidade ao Senhor, isso Ele requer. Amém? Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Está lá em Josué, capítulo 7, versículo 11 ao 13. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Ou seja, anátema tem um significado comum, maldição. Ou seja, aqui vamos fazer a releitura desse versículo. Ou seja, anátema, ou seja, maldição há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, ou seja, a maldição do meio de vós. Ou seja, a maldição era o que? O pecado. Então Deus não susteve o povo, porque o pecado estava no meio deles, e Deus permitiu aquela derrota. E Josué, por que é Deus? Porque a derrota é Deus. E Deus fala assim: a maldição, o pecado estava no meio de vós. Tire o pecado, tire a maldição do meio de vós, e vocês verão o que eu vou fazer. É dessa forma que Deus fala conosco também. Como que nós queremos ser abençoados? Eu quero ser abençoado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas não larga do pecado. Não quer abandonar o pecado. Não quer abandonar o cigarro, não quer abandonar a bebida, não quer abandonar o homossexualismo, não quer abandonar a feitiçaria, não quer abandonar ali a prostituição, e quer ser santo? Não tem como, não tem como. Santo é santo. Ser santo, ser separado. Separado do quê? Do pecado. Então, Deus fala, que estava no meio deles. E outra coisa sobre o pecado, o pecado descoberto foi: desagarrai-lo. Então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tem dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Olha só. Por quê? Talvez ali o povo falou assim: vamos para a guerra, vamos guerrear contra o povo de Ai ali, Deus vai dar vitória. Não importa se nós estamos com um pecadinho aqui, esse pecadinho que Deus não vai ver, não. Pecadinho tão pequenininho assim que Deus não vai ver. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, dependente do pecado, senão é um pecado grande, um pecado pequeno. Deus abomina o
pecado. Deus abomina o pecado. Não existe pecadinho, pecadão. E nada, a palavra de Deus vem dizer em Mateus capítulo 10, versículo 26, portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se. Olha o que Mateus escreve. Nada que está encoberto que haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de se saber-se. Então, não tem como esconder de Deus. E aquilo que está encoberto vai se tornar descoberto. Aquilo que está oculto vai se tornar, vai se saber-se, vai se revelar-se. Então, tem muitas pessoas que estão brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com o Senhor não tem como mentir ao Senhor. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Igreja do Senhor, Deus exige santidade para poder operar maravilhas no nosso meio. Se nós vivermos uma vida santa, Deus vai estar só abençoando. As bênçãos do Senhor serão bênçãos maravilhosas. Será que a bênção, bênção sacudida, recalcada e transbordante. Você quer essas bênçãos do Senhor? Então começa a ter uma vida santa. Começa a jogar fora aquilo que não pertence. Começa a jogar fora aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é profano, aquilo que é imundo. Larga disso enquanto há tempo. Eu falo hoje, meus irmãos, aqui com toda a nossa convicção que Deus não quer isso. Deus não tolera isso, nunca tolerou isso. Larga das imundícias, das coisas mundanas. Começa a ter uma vida santa e você vai provar das bênçãos de Deus, como o povo provou, porque Deus exige santificação do seu povo. Vamos ao tópico, último tópico, meus irmãos. Tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Se nós temos uma vida com santidade, devemos manter a santidade todo o tempo, Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis, ou seja, acolhedores e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado-as da presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo. Então Deus, Ele não tolera a idolatria. E Deus, Ele não tem parte com aquele que vive na idolatria. Então, se o povo judeu tivesse permitido o povo samaritano, o que o povo samaritano ia trazer? A idolatria para o meio do povo judeu. Ia corromper. Então Deus, o povo ali não permitiu ali a união com os samaritanos. Subtópico 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Temos um exemplo, meus irmãos, aqui do salmista Asaf, um salmo bastante conhecido, Salmo 73, Na verdade, que em vão tem purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, verso 13. Nós deparamos aqui com o salmista Asaf, o autor desse salmo. Ele começa a olhar aqui, e a vida dele tem uma vida de santidade, tem uma vida aqui que a palavra fala aqui, de um coração puro. Ele começa a olhar, aos ricos, daquela época, que eram prósperos, tinham suas riquezas, e ele não tinha nada naquele momento, ele não prosperava, mas tudo era no tempo de Deus, e Asaf não estava entendendo isso, E ele quase se corrompe sabendo disso, mas nesse momento Deus, ele conforta o coração de Asaf. Ele ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta, que vem lá no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, Vamos lá no Salmo de número 73.
Salmo de número 73. Glórias a Deus. Ele fala aqui, né? O seu verso primeiro: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele começa salmodiando Deus, né? Porque Deus é bom todo o tempo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha a inveja dos soberbos, ou ao ver a prosperidade nos ímpios, né? Olha só, então ele começou a olhar os ímpios, né? A prosperidade, as riquezas, as fazendas, né? As coisas que os ímpios tinham, né? Só que ele não imaginou o que Deus poderia fazer na vida dele, né? E até que ele entra no santuário de Deus, então ele entende o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças na destruição. Então a gente vê que o fim era, né? O fim era terrível, né? Daqueles que estavam, né, querendo só as riquezas. Ele vai ver aqui, né? A quem tenho eu, se no céu senão a ti, e na terra não há quem deseje além de ti? A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha só o que Asaf fala, né? Então o salmista ficou tranquilo, porque todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela minha mão direita, guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Também temos o exemplo de Malaquias, né? Respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Está em Malaquias capítulo 3, versículo 15, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Daquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que serve. Vale a pena servir ao Senhor em todo o tempo. Vamos ao subtópico 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, né? Devemos viver conforme a vontade de nosso Deus, ou seja, não vivendo conforme a vontade da consciência da carne, né? Mas sim segundo a vontade de Deus. E qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia nos fala qual é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Qual é a vontade de Deus? Vamos ler lá. Marque esse versículo na tua Bíblia, meus irmãos. Toda vez aí que você fala assim, mas o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que... De que maneira que Deus quer que eu viva? Então vamos fazer a vontade de Deus. Nós não somos propícios a falar, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Então vamos ler lá. O que a Bíblia diz da vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Abriu sua Bíblia? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vamos usar apenas a parte A, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que fala assim: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E aperfeiçoando a vossa santificação
no temor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, devemos sempre muito desejar-lhes agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Ou seja, andar dignamente diante do Senhor e agradando também o Senhor em tudo, né? Agradar a Deus em todo o nosso momento. Irmãos, nós temos visto nos últimos dias quantas pessoas têm desagradado a Deus. Quantas pessoas pensam que o Senhor só quer o coração? Não, o Senhor quer tudo. É corpo, é alma e é espírito, que nós viemos agradar em Deus em todo o tempo. Vamos ao subtópico de número 4. Bênçãos. Quem gosta de bênçãos? Todos gostam de bênçãos, né? Eu gosto, quero ser abençoado por Deus. Mas a bênção de Deus só acompanha quem faz a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus mesmo? O que é a vontade de Deus mesmo? Ser santo. Buscar a santificação, né? Essa é a vontade de Deus. Então vamos lá. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido, né? Nós possamos crescer espiritualmente. O Espírito Santo tem a plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. Então, quando nós damos lugar para o Espírito Santo ele vem capacitar a nossa vida, ou seja, o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos ajuda, ele é o nosso ajudador. Gosto de falar muito isso. Se tem alguém que nos ajuda, é o Espírito Santo. Quando você está triste, quem vai lá te consolar? O Espírito Santo. Quando você precisa tomar uma decisão, quem vai lá decidir por você? O Espírito Santo. Mas quando você dá liberdade a Ele, se você não dá liberdade ao Espírito Santo, Ele não faz nada, a não ser mostrar o pecado. Porque quando você peca, você não dá liberdade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer que você peque. Mas quando você peca, aí ele entra em ação, fazendo o quê? Mostrando para você que você pecou. Essa é a hora que ele, mostra para você. Acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Olha só, ser santo, buscar uma vida de santificação, além de fazer a vontade de Deus, é estar preparado. Quando um aluno ele quer prestar, quer fazer uma faculdade, ele sai do terceiro ano do colegial e ele quer fazer uma faculdade, o que ele começa a fazer? Ele começa a preparar para passar no vestibular, preparar para fazer um Enem, tudo ali já, um preparativo para quê? Para fazer a faculdade. Da mesma forma, a santidade, ela nos traz um grande exemplo. Nós vivemos uma vida santa para quê? Preparado para o grande dia, o dia do arrebatamento. Pode ser agora, pode ser daqui 5 minutos, 10 minutos, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, nós não sabemos. Mas de uma coisa eu falo, se não estiver preparado, não vai subir. Tem uns que falam assim, eu estou me preparando ainda, pastor. Esse mês não estou muito preparado, não, mês que vem vou me preparar. Vai ficar. Esteja preparado. Tem muitos pastores que pregam, eu já vi pregando, falando assim, tem que se preparar, irmão. Vai se preparando aí para o grande dia do arrebatamento. Não, tem que estar preparado. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Se Jesus voltar amanhã, eu vou para o céu. Se Jesus voltar semana que vem, eu vou para o céu. Isso é estar preparado. É estar preparado. Dessa maneira, meus irmãos, ao dia do arrebatamento, o Senhor, nos buscará nos céus. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Vale a pena viver na vontade do Senhor. Nós possamos, meus irmãos, viver segundo a vontade de Deus. Então vamos na finalização, síntese do tópico 4. Devemos andar dignamente diante do Senhor e agradando em tudo. Então, nesta manhã, nós aprendemos essa rica lição a respeito, que o povo de Deus, olha só, não é o povo do mundo não, é o povo de Deus, ou seja,
no meio do povo de Deus, tem muitos que precisam se separar do mal. Não é o povo do mundo, não. O povo de Deus deve separar-se do mal. Separar é porque o povo de Deus tem alguém que está compactuando com o mal. Está grudadinho com o mal. Precisa o quê? Separar do mal. Para que Deus possa abençoar. Para que Deus possa, derramar as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, todos os tipos de bênçãos sobre as vossas vidas. Amém, meus queridos irmãos? No próximo domingo, se o Senhor não voltar, estou esperançoso para o Senhor voltar logo, Estou esperançoso, mas se o Senhor voltar, eu tenho certeza que lá no céu nós nos encontraremos e a gente vai aprender mais dele. O Mestre em si nos ensinará. Quero agradecer pela sua vida, os irmãos que nesta manhã cultuaram aí conosco nessa aula de Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, a sua família. Que não falte, meus irmãos, das bênçãos de Deus, da provisão de Deus sobre a sua vida, a sua casa. Que você venha ter um almoço abençoado, provido por Deus. Você que não tem algo para comer, que você possa orar a Deus, Deus vai mandar. Em nome de Jesus. Que os irmãos venham ter uma semana abençoada, um domingo abençoado, uma semana também abençoada que se inicia neste domingo, porque muitos pensam que a semana se inicia na segunda, mas o primeiro dia já é o domingo, A segunda é o segundo dia da semana, então nós já iniciamos essa semana hoje, e o domingo, dia do Senhor. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, e vamos crer que Deus está curando o Covid-19. Vamos crer que Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando lares, casamentos, filhos nessa manhã, filho que muito tempo já não fala com o pai, pai que muito tempo já não fala com o filho. Tenha certeza que Deus está restaurando nesta manhã. Que Deus venha abençoar ricamente as nossas vidas. Lembrando os irmãos que hoje à noite temos culto presencial e também culto online. Irmãos, tivemos um culto na quinta-feira de milagres abençoado. Estava uma bênção o culto. Vem para a casa do Senhor nessa noite também. Amém? Vai ser uma bênção poder receber os irmãos aqui. Às 19h30, culto de missões. Então venha, porque Deus tem uma palavra para você. Deus quer algo especial para você. E nesta noite, você vai sair deste culto avivado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai sair deste culto e amanhã você vai fazer uma grande obra de Deus, uma obra a qual Deus nos convocou para fazer, que é missão. Você vindo para a casa de Deus nesta noite, você vai receber o material para você fazer missão aqui da nossa igreja, do nosso ministério, e você vai começar nesta noite mesmo ainda fazendo missão. Amém? Vem para a casa do Senhor, em nome de Jesus, que Deus vai te abençoar. Então, eu louvo a Deus pela sua vida que nos acompanhou durante, desde as 9h15 até agora, 20 para as 10. Tenho certeza que Deus falou no teu coração. Coloque em prática e tu verás a glória de Deus na tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Meu querido Deus, eterno Senhor, gratos nós somos a Ti, Senhor, por esse ensinamento, Senhor. Que cada dia mais nós possamos aprender de Ti, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, meu Pai, o Senhor venha nos ensinar, Senhor. Que o nosso coração seja um coração reto. Que o nosso coração seja um coração puro na Tua presença, meu Pai. Que cada dia mais nós possamos nos encher do Teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos, meu Pai, ser guiados pelo mesmo, Senhor. Guiados, Senhor, meu Deus, por este caminho que às vezes é apertado, Senhor. Mas nós sabemos, meu Pai, que chegas ao céu, Senhor, por este caminho. A porta a qual é estreita, nós chegamos ao céu, Senhor, também. Meu Pai, nesta manhã, Senhor, meu Pai, venha abençoar a vida dos Teus filhos, meu Pai. Dai, Senhor, ânimo, Senhor, desperta, Senhor, a vida dos Teus filhos, meu Pai. Nesta manhã venha curar, venha libertar, venha abençoar, meu Deus, a vida, Senhor, cada lar com um almoço abençoado, meu Pai. Que não venha faltar o pão de cada dia sobre a mesa dos Teus filhos, meu Pai. Que haja, Senhor, prosperidade, que haja amor, que haja paz, Senhor, no decorrer desse dia. É o que eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração. E todos os abençoados digam amém. E todos digam amém.